pagode tem outra conotação, né? Que são os pagodeiros e tal. Mas assim, ela é uma música autêntica, assim, do interior de São Paulo. Quer dizer, o caipira cantava o pagode, né? O pagode, o rasqueado e tal, são músicas, assim, autênticas do nosso interior, ou de interior de Minas e de São Paulo, né? Só que o pagode hoje é outra história, né? Sei, não, eu entendo. Não, eu sei. Não, é o seguinte, o que eu acho, o pagode, como o pagode que você está falando, que eu estou entendendo, ele não é antigão do jeito que a gente está pensando, não. O rasqueado já vinha, quer dizer, para falar a verdade, o pagode, o cara pegou o rasqueado, pegou o corrido e deu uma ajeitada. Mas o pagode mesmo, do jeito que você está falando, é mais para cá, é mais novo. Ele não é da época da colonização e tal, não. Ele é da época que São Paulo já era uma metrópole, já de 60 e tal, assim. Como pensam, por exemplo, também que o fado é tradicional. O fado é bacana também, eu amo, mas o fado é de 30 e pouco, mais ou menos. Tal. O tradicional são músicas do tempo do Napoleão, lá em Portugal, né? Tem músicas lá, ritmos, danças lá do tempo do Napoleão. Porque assim, você fala em pagodeiro hoje, assim, é outra... não tem a ver com o pagode que o Tonico Tinoco cantava, né? O Professor da Estrada, o Luiz Léo cantava, né? Não, é outra coisa. O pagode que ele está falando é um ritmo de viola. É uma batida de viola que se chama pagode. Antigamente chamava-se pagode. E hoje em dia, você fala pagode é samba, né? É outra coisa. Você toca pagode? Mas o pagode é mais novo um pouco do que da colonização. Ele é do tempo do rádio. São aqueles 7, 8 ritmos que existiam naquela época que perduram até hoje. Então essa querubana é um deles. Geralmente todas têm 3 cordas, né? Como ele falou, de Cananéia até para trás, né? Tem um lado de Iguape que já tem aberto de 4 cordas. Você sabe explicar melhor do que é.
Então, o que ele está querendo dizer é que de Cananéia para baixo, as rabecas são de 3 cordas, de Cananéia para o sul. E de Cananéia para cima são de 4 cordas. E as violas de Cananéia para baixo tem essa periquita aqui, essa cravelha e essa cordinha pequenininha até o rastilho, né? Essa corda pequenininha só existe, pelo menos aqui no Brasil, ela só existe de Cananéia até o Paranaguá, mais ou menos. É uma viola de fandango deles, lá do sul, dos caiçaras. E não se sabe direito por que tem essa divisão, mas desconfia-se que deve ser por causa do Tratado de Tordesilhas que passava ali perto de Iguape e Cananéia. Entendeu? Porque na Espanha até hoje as rabecas são de 3 cordas, a maioria das rabecas em vários lugares da Espanha são de 3 cordas, e em Portugal é de 4 cordas. Não é difícil encontrar rabeca em Portugal de 3 cordas, é muito raro. Então deve ser por isso. Qual é o efeito dessa quarta? Como? Qual é o efeito dessa quarta corda? Dessa corda? Dessa quarta corda. Isso. Ah, tá. Ela dá uma diferença na hora de tocar, ela fica um sonzinho mais agudo. Eu vou tocar o fandango depois, eu vou mostrar pra você a cordinha. Ela é uma cordinha bem aguda. E essa corda ainda existe até hoje em algumas violas na Espanha, ainda tem essa. Em Portugal também tem essa corda. Provavelmente deve ter vindo de lá na época da colonização aí dessa região do litoral. E a rabeca, todo mundo me pergunta da origem da rabeca. Eu já vi falar de tudo, né? Eu, para te falar a verdade, eu só posso dizer assim a minha experiência pessoal, conhecendo os rabequeiros e fazendo rabeca e viajando e tal. A minha experiência pessoal é o seguinte: o que eu acho que aconteceu foi que a rabeca é da época de Cristo ainda, ou antes de Cristo. Não a rabeca, alguns instrumentos que deram origem à rabeca. Provavelmente ela veio do Oriente Médio para a Europa, deve ter conhecido ela na época das guerras e tal, os mouros ficaram na Europa durante muito tempo, e provavelmente eles conheceram a rabeca naquela época. A rabeca é de antes da Idade Média, né, e tal, e quando acabou a Idade Média, a rabeca começaram a surgir outros instrumentos. A sociedade mudou, começaram a se ter as grandes cidades e tal, né? Que não tinha antigamente, era todo mundo meio isolado nos feudos. Então a música tomou outro rumo e os instrumentos começaram a tomar outro rumo também. Então começou a surgir o violino, começou a surgir os instrumentos da Renascença. E a rabeca deve ser muito antes da Renascença, né? Ela deve ter ficado isolada há muito tempo. Ela deve ter vindo para cá na época das navegações. Ela veio para cá, veio para o Peru, veio para vários países da América do Sul. Eu já rodei bastante, já vi rabeca em tudo quanto é lugar. E em Lima tem um santo que toca rabeca, quer dizer, um santo que tocava rabeca na época dele, né? Hoje virou santo. São Francisco Solano, a imagem dele tem uma rabequinha na mão. Teve vários padres que correram a América do Sul antigamente e ensinaram os índios a fazer rabeca. Aqui no Brasil, os guaranis foram os primeiros fazedores de rabeca aqui em São Paulo. Eles faziam muita rabeca na época da colonização. E até hoje eles tocam a rabeca, ainda é um instrumento que eles adotaram, né, e tal. Então, existem vários modelos de rabeca. Na Europa toca-se muita rabeca, aqui toca-se muito também. Os estudantes tocam música medieval, fazem rabecas de época, com desenhos da época e tal. Então é isso, provavelmente a rabeca veio da Europa, deve ter vindo dos árabes, foi para a Europa e da Europa veio para cá, parar na nossa mão. Tá? O que eu acho é isso, o que é mais de bom senso, o que eu achei pensar foi isso. Agora tem muito mito, tem gente que diz que os índios já tocavam rabeca antes do homem branco chegar aqui, tem muita coisa assim que se diz também, tem várias linhas de pensamento, então, mas eu acho que o mais razoável é esse, porque até hoje a gente vê esses desenhos de rabeca ainda na Europa e tal, né? E aí eu trouxe um modelo de uma rabeca, uma reprodução de uma rabeca medieval, para mostrar como é o timbre dela, bem grave. O timbre dela é mais ou menos esse aqui, ó. Ficar sentado, né?
Mas a tripa é o mais provável, é a tripa de animal mesmo. Para falar a verdade, os instrumentos da Idade Média, na Europa teve um movimento há um tempo atrás, porque ninguém nunca viu um instrumento medieval. Só se vê o instrumento medieval através de iluminuras, estátuas, e algum artista fez alguma estátua, alguma coisa assim. Teve uma época na Espanha, teve um movimento muito forte na Europa numa época que os luthiers se juntaram com os músicos e eles pegaram várias imagens de instrumento medieval, várias coisas assim, e criaram vários instrumentos, criaram reproduções de instrumento medieval, porque na verdade ninguém sabe como soava, porque não sobrou nenhuma, é de madeira e tal, não tem um instrumento, não existe um instrumento medieval que veio da Idade Média para nós. Então eles imaginam como era o som. Eles fizeram esse tratado na Europa e dali em diante passaram a chamar de instrumentos medievais os instrumentos que eles... Então tem vários lugares famosos assim que foram centros de pesquisa de instrumentos medievais. Aqui no Brasil também. Aqui no Brasil, em Niterói, teve uma época, eu acho que na década de 70, 80, em Niterói tinha um grupo de pessoas que faziam instrumentos medievais para o mundo inteiro. Foi um grupo muito grande que se dissipou, dissolveu, cada um foi para um lado, acho que depois, né? Ficou muito famoso, depois parou. Mas aqui toca-se muito a música medieval, dessas faculdades, tudo aí, o pessoal pesquisa essas coisas, no Brasil inteiro. E fora também, até índio toca música medieval. Muito fala inglês hoje. Tem o pessoal da Bolívia que toca a música barroca, toca. Tudo dá para estudar, né? Luthieria, a arte de fazer instrumento, é uma arte muito diferente disso aqui. Só que é construção popular. Ela leva em conta outras coisas que a luthieria não leva. O instrumento feito pelo luthier, assim, não existe instrumento bom ou instrumento ruim. O instrumento feito pelo luthier, ele é feito para uma finalidade, e esses instrumentos feitos pelo povo são feitos para outra finalidade. Tá? Por exemplo, eu tenho uma viola muito boa e muito cara, caríssima, com madeira nobre, mas eu não preciso dela para tocar uma folia de reis, por exemplo. Eu não posso, porque se eu levar ela para uma folia, ela não pode tomar sereno, não pode tomar sol, não pode ficar perto de fumaça, não pode nada, porque é madeira maciça, entendeu? Então, quem mexe com instrumento de madeira maciça sabe, eles têm estojo que tem até um negocinho para regular a umidade do ar. Tá? Então, assim, cada instrumento tem o seu lugar. Quando eu vou tocar uma música contemporânea, uma peça que precisa de muito recurso, eu uso uma viola feita por um luthier, mais leve, mais que tem a sonoridade, tudo certinho, né? Agora, quando eu vou tocar alguma coisa bem popular, alguma coisa que não precisa, eu toco um instrumento que é feito para isso mesmo. Por isso que as pessoas fazem filme, documentário e às vezes na hora de gravar o som, aí vem gravar com essa violinha aqui, porque é coisa de época e tal, não dá para gravar outra, porque quem conhece sabe, só de bater a mão, você já sabe que é uma viola atual, né? Então é assim, essa viola é muito boa para algumas coisas, e a viola que é feita normalmente, né, do luthier, é boa para outras coisas, cada uma tem o seu lugar, entendeu? É como um cozinheiro deve ser, né, um grande chefe de cozinha e uma nega velha que faz comida, né? Então deve ser mais ou menos isso a diferença. Então isso não é luthieria, é outra coisa. É que costuma se chamar de luthier todo mundo que faz qualquer tipo de instrumento, né? Mas isso é uma coisa assim, só entre a gente tudo, porque se você puser uma placa de luthier na sua casa, vai aparecer um monte de coisa para você fazer, trocar tampo de instrumento, trocar escala,
fazer conta que você nunca pensou que ia fazer na vida. Eu não sou luthier, na verdade, por preguiça, entendeu? Porque eu nunca me interessei muito em fazer esse tipo de instrumento. Eu gosto mesmo desses instrumentos. E ativas. E é uma música muito melancólica, mas é muito bonita. É um ritmo meio melancólico, assim, tá, mas é bonito. A toada dele é mais ou menos, tá? Ele gosta, ele queria até fazer uma competição com a Alcina para saber qual é a melhor, mas ele gosta muito da toada, ele sempre pede por tocar, né? Não, de verdade, é uma música muito melodiosa, né? E a gente gosta muito da música caipira. Vamos lá, né? Puxa ela. Eu fico só fazendo a base aqui no instrumento e ele fica tocando, solando, fazendo as coisas, né? Vocês não ficam com dó, não, porque tocar rabeca é facinho. Guarda isso aqui, gente, ó. Já cambaleia, 1h30 de confusão. Uma mulher gorda e alta e a outra magra como não há. A magrela deu de bucha e fez a gorducha se esparramar. Gorducha entrou no coro e por socorro já deu um grito. Seu marido logo veio e entrou no meio, serviu de rei, o berrou mais feio do que o cabrito. Magrela foi vencedora e com postura bateu gogó. Dizia na vizinhança que na venança bateu sem dó. Com uma boca de fole tomando um gole de uma caninha. Dizia minha braveza, mas na destreza da redondeza eu tenho certeza que eu sou rainha. Isso é uma Então, o que acontece é que a sociedade antigamente era diferente de hoje, entendeu? Então, quando os caras se reuniam para fazer música, era para dar risada das mazelas. E a mulher antigamente tinha um papel quase, né? Quase não tinha papel nenhum, né? Só fazer. As festas que existiam antigamente, a mulher só trabalhava, né? Pra falar a verdade. Então os caras faziam música, até todos os estilos de samba também, música caipira, todos os estilos que retratam a sociedade antiga retratam essas coisas, essas bagunças desse jeito aí. Ela sofria. E agora é o seguinte, agora nós vamos fazer... Só me diz uma coisa. Eles usavam, claro, tocavam e tudo mais, e
tocava um monte de música, criava essas músicas. Como é que era? Era toda tarde? Ou não. se reunia não sei o quê? Com quem? Não. Aí eu não sei. Aí cada sociedade, cada vila tinha sua... Porque é engraçado, não é pra palco. Então Não é. Então, se for cantar numa festa popular, num dia que tem folgado, não sei o quê, eles vão durante o ano tocar juntos. Que horas era isso? Era no sábado à tarde, domingo? Não. O que acontece é assim, que quando é folclore religioso, como Folia de Reis, por exemplo, o pessoal se reunia no fim do ano, porque a Folia de Reis é uma coisa de Natal, né? Então eles se reuniam no fim do ano, quer dizer, se reúnem no fim do ano e fazem a folia do dia do Natal até o dia 6 de janeiro. Eles saem todo dia e tal, esse negócio todo. Mas durante o ano ninguém ensaia nada não. Não ensaia. Eles se reúnem ali na hora e geralmente já tem, a folia já está pronta. Mas o que toca instrumento Não, não treina? Não, tem sim. Eu acho que, por exemplo, tem a Folia de Reis, que a gente sai todo ano, etc e tal. É dar uma sentada, acabar a cantoria religiosa, você sentou, começa a tocar música desse tipo. É só sentar na hora do intervalo, depois da reza, ou depois de geralmente é depois do trabalho, né? Depois do trabalho. Ou depois do trabalho, é na hora do descanso. Aí vem a comida, aí todo mundo canta, bebe, aí depois reza de novo. Aí canta, bebe e reza de novo. É assim. Tem um monte de coisa. É isso, na hora do descanso, eu acho, né? Então tem todas as festas religiosas. A congada é a mesma coisa. A congada sai, toca, dança e tal, e aí para comer. Tem que ter comida junto com a música. E se toca. É uma coisa específica. Agora, durante o ano, como é que os negros treinam? Tem uma pergunta. Treina de tarde. Tem o... Parou de trabalhar. Todo dia. Parou de trabalhar, a mulher fica fazendo comida, você fica tocando. Aí a mulherada vai lá e... Enquanto espera a janta, né? Enquanto espera Enquanto espera a janta, enquanto espera a janta, fica treinando, né? Eu vou no catira, ela não vai não. Sábado passado eu fui, ela ficou. Sábado que vem ela fica, eu vou. Eu mais a minha mulher, já vi que nós não combina. Eu vou pra baixo, ela vai pra cima. Deu certo o tempo pra cá, já tá ficando um relaxo. Ela vai pra cima e eu vou pra baixo. É isso aí. Rebeca de Cabaça. Se chama Querumana, é um ritmo que vem do sul do país, né? Provavelmente deve ter vindo para o Paraguai, pelo Paraná e tal, e chegou, ele faz parte do grupo de ritmos que a gente costuma dizer que é o ritmo tradicional paulista. Quando a gente fala música tradicional paulista, é o seguinte, é porque o Brasil foi colonizado pela praia, pelo litoral, tá? E aqui na nossa região,
ainda não, antes de ter uma sociedade, de ter uma organização, né, um povoado e tal, só começou a ter gente aqui, começou a entrar para o interior do país depois que encontraram os rios. O Tietê, por exemplo, que era uma estrada, né? O rio antigamente era estrada do povo. Todas as cidades eram na beira dos rios, e o rio Tietê foi muito importante porque começaram a entrar para dentro do mato pelo rio Tietê. E toda essa comida, esses santos, esses ritmos, instrumentos musicais que começaram a levar para o interior, é o que a gente costuma chamar de cultura caipira. Porque a palavra caipira é o que o índio dizia do homem branco que cortava o mato para plantar, que era o capira. Daí vem a palavra caipira. E também a palavra caiçara. Só que o caiçara provavelmente é anterior ao caipira. O caiçara é da beira da praia. Na beira da praia teve gente primeiro. Entendeu? Então, esses instrumentos que trouxeram, a gente costuma dizer que são os instrumentos tradicionais que vieram de fora, né? Que formou o nosso estado, né? Porque o único instrumento brasileiro mesmo é o instrumento indígena. Né? O instrumento puro brasileiro é o instrumento do índio. O resto, todos os outros instrumentos são híbridos. Eles vieram de fora, vieram com alguém, né? E a gente está falando do começo da colonização, a gente não está falando ainda da imigração, né? A gente está falando bem do começo.